Para mim foi uma honra muito grande quando chegou o convite, então te agradecer por isso, né? Você é uma referência para todos nós, assim, virou já quase já é uma propriedade, né? Eu misturo a pessoa com o lugar, né? E aquela coisa. É um prazer estar aqui. Legal demais. Então, fisioterapeuta da faculdade da UFMG, mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG, doutor em Ciências da Reabilitação pela UFMG, com período sanduíche na Queen's University, no Canadá, certificada em Applied Functional Science pelo Gray Institute. Não é pouca coisa, não, gente. Não. Atuou como fisioterapeuta das empresas HMB Saúde e Samedlar e COP Saúde, de 2009 a 2014. Foi professora adjunta do Departamento de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UFVJM. Diamantina. De 2014 a 2015. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia e orientador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG. Meu sonho, sabe o que é? É fazer uma pergunta clínica e ter um pesquisador que aceita essa pergunta. Perfeito. E que a gente vai, então, achar uma plausibilidade biológica e aí eu, que sou dinossauro clínica, posso, então, quem sabe, entrar nesse vasto mundo aí de vocês. É o melhor tipo de pesquisa. É o melhor tipo de pesquisa. É esse que vai aplicar na clínica de verdade. Exatamente. Está combinado, então? Fechou? Está combinado, fechou. Está marcado. Nós estamos... Orientador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG, coordenador do curso de especialização em avanços clínicos em fisioterapia da UFMG, pesquisador do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, CRPB-CTE, coordenador científico da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, conselheiro da Associação Mineira de Fisioterapeutas e mentor da formação em raciocínio clínico da Fisconsult com Bernardo Chalfun, com Sérgio Fonseca. Juliano Carino, né? Perfeito. Então, depois disso tudo aí, né? Eu queria só, antes de você falar, retomar de forma muito breve o que nós já apresentamos aqui nesse desafio, né, da escoliose. Então, eu falo alguns tópicos e depois você achar que a gente... se você complementa alguma coisa que eu esqueci, né? Perfeito. Então, a primeira live foi escoliose, um desafio. Que o grande desafio é nós conscientizarmos a população em geral, os familiares, os profissionais de saúde, para a importância da detecção precoce da escoliose. A escoliose tem uma relação direta com as fases de crescimento, né, Renan? Todo mundo sabe, Perfeito. todos sabemos. São nos estirões de crescimento que ela progride. 80% são idiopáticas e 20% têm uma causa conhecida. A progressão é muito grande. E quanto mais novo é o paciente com curvas moderadas a graves, a chance de piorar é enorme, né? E eu também falei sobre a SOSORT, que é a Sociedade de Escoliose de Tratamento Ortopédico e Reabilitação, né? Que ela é constituída por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, multiprofissional. E hoje é presidida por um fisioterapeuta, né? Então isso é muito legal, porque antes existia só a Associação Médica, né? A internacional. E hoje, com a SOSORT, até os membros já frequentam uma e outra. E já se respeitam. Isso é muito legal, né? E aí, desde que surgiu a classificação proposta pela Cristina Schrodt, e que ela iniciou a associação de algumas condições funcionais à classificação médica de Lenk. Isso foi muito importante para nós, né? Ou seja, tudo bem que o paciente... Isso nós já falamos, né? Que o paciente tem uma curva simples, tem uma curva dupla, né? A pelve está translada para lá, está translada para cá. Como que é isso, né? Como que isso funciona? Então, por isso que... Qual área que precisa ser expandida?
qual área que está condensada. Então, ela introduziu o conceito de tridimensionalidade, que é o que nós vamos falar hoje. Perfeito. Né? E que favoreceram muito a terapêutica que ela desenvolveu. Né? E essa tridimensionalidade, a gente trabalha com ela e pensa nela como clínicos há muito tempo. Né? Também abordamos os músculos gravitários e antigravitários, músculos simpáticos, fibra tipo 1, fibra tipo 2, o que faz o movimento, o que mantém a postura, então, e o conceito de retração e encurtamento, né? Perfeito. O que está encurtado, o que está retraído. Né? E aí eu quis te trazer aqui para você nos dar essa aula maravilhosa que você vai dar até agora, parece. para a gente saber mais sobre a complexidade que envolve o movimento humano. Né? Eu sempre fui muito apaixonada pelo movimento humano. Trabalho fisioterapeuticamente falando há 35 anos, né? Mão na massa, hands-on, mas também associando sempre novos conceitos a essa fisioterapia, que eu acho que o impacto da escoliose na funcionalidade do indivíduo é muito importante que a gente possa abordar também. Né? Perfeito. E eu gosto de ressaltar, eu já vou parar de falar, tá? Não que para, não, eu adoro te ouvir. Que é muito melhor a gente falar da funcionalidade do que da incapacidade, que são antônimos. Né? A funcionalidade fala da perspectiva do indivíduo de integrar a estrutura e função dele, né, com a atividade de participação que ele realiza, que ele pode. Então, é maravilhoso. E eu acho que isso resume o que é ser um fisioterapeuta. Né? Perfeito. É verdade. E, com isso, a gente levar, com esse entendimento da tridimensionalidade, que influenciou vários métodos de avaliação e de tratamento, mas ainda é um desafio o tratamento tridimensional, né? O raciocínio clínico em fisioterapia é fundamental para essa nossa prática fisioterapêutica. Perfeito. Né? Perfeito. E agora, então, eu deixo com você. Perfeito, Henriqueta. Então, mas aí, antes de entrar especificamente nas questões mecânicas, que é o objetivo da discussão hoje, eu queria destacar alguns pontos que você abordou e que são muito importantes, né? E que eu acho que, como fisioterapeutas, a importância do fisioterapeuta assumir o protagonismo no assunto escoliose idiopática. Porque o que acontece? Historicamente, quando você vai olhar, inclusive a sociedade que existia, ela era formada apenas por médicos. E é meio que aquela coisa assim, você atua com as ferramentas que você tem. Você abordou muito isso, né? Então, a medicina era aquela coisa assim, olha, espera e vê, coloca o colete quando é moderado ou mais avançado, vai para a cirurgia, né? E a gente sabe que tem muita coisa para a gente fazer nesse espera e vê, né? E, na verdade, escoliose idiopática, se você for pensar em termos de saúde pública, é um problema de saúde pública. Nós temos que ser proativos em relação a identificar essas crianças na fase do estiramento, né, do estirão, essas crianças que têm potencial, que têm alguma chance de estar no início do desenvolvimento da escoliose idiopática. Então, eu queria ressaltar que, antes da gente entrar nas questões mecânicas, vamos dizer, né, especificamente, dessa questão da importância de fisioterapeutas, por exemplo. A gente tanto esses adolescentes precisam do nosso serviço e isso, inclusive, representa um campo de trabalho que os fisioterapeutas estão explorando muito pouco. Né? Quantos fisioterapeutas que atuam, por exemplo, na conscientização de diretores de escolas, por exemplo, que poderiam a gente fazer um teste de screening, por exemplo, o teste de Adams, né? Que, inclusive, você respondeu. É um teste que tem 84% de sensibilidade para a escoliose idiopática. Ele é mais sensível que alguns exames de imagem. A gente acha que é uma coisa boba, mas ele é um teste de screening muito sensível para identificar a escoliose idiopática. E essa identificação precoce, ela é mandatória, porque a gente precisa pegar no início para poder ter grande potencial de desacelerar ou de, em alguns casos, inclusive, reverter a curva. Né? Então, eu queria, nessa parte inicial que você trabalhou, reforçar essa questão da importância da identificação precoce. Porque o que acontece? Nós, por exemplo, fisioterapeutas poderiam atuar no sentido de treinar, por exemplo, professores de educação física para aplicar o teste de Adams, por exemplo,
e fazer essa identificação precoce em escolas, por exemplo, em meninas de 10 a 13 anos e meninos de 13 a 15 anos, por exemplo. Então, uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, quem trabalha, por exemplo, em centros de saúde ou fisioterapeutas que querem atuar em instituições privadas, por exemplo, em escolas particulares. Quantas escolas particulares têm um teste de screening, por exemplo, para escoliose idiopática? Em vários países isso já é mandatório, né? A gente não pode esperar esses adolescentes chegarem para a gente com uma escoliose já moderada ou severa. A gente tem que ser proativo no sentido da identificação precoce. Então, eu achei super bacana você trazer esse tema, porque é uma área ainda pouco, né? Tem esse mês e tudo, mas ainda... E nós, fisioterapeutas, somos o profissional que tem potencial de atuar em cima disso. Então, eu acho que é um tema muito relevante, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante de trazer do que você já discutiu nos outros dias. E você terminou a live ontem, agora entrando nas questões mecânicas, né? Você terminou ontem a live falando das questões das musculaturas espinhais, né? Então, tanto os músculos mais estáticos quanto os músculos paravertebrais mais dinâmicos, né? E aí, o que eu gostaria de discutir um pouco mais aqui hoje, então, adicionar em relação à questão da importância do tecido conectivo. Então, aquilo que eu te falei, né? Então, a gente entender, por exemplo, quando a gente pensa, e você falou um pouco sobre isso, quando a gente pensa em tridimensionalidade, inicialmente, quando fala escoliose, a primeira coisa que a gente pensa são em alterações do plano frontal, e com muito esforço, a gente lembra depois, por causa da gibosidade, para tentar entender a gibosidade, entra o plano transverso, né? Assim, a gente está evoluindo mais. E você abordou, eu lembro, na sua primeira live, a importância, as alterações, por exemplo, no sentido de retificação da coluna torácica. Que frequentemente também estão associadas nesses adolescentes, né? E essa não é uma alteração postural que ela vem sem nenhum custo. Porque quando a gente pensa na estabilidade da coluna, e a gente pensa, por exemplo, no conceito de tensegridade, né? Que é muito falado, e você vai ter uma live com o Cristiano só sobre faces, então não vou entrar muito sobre isso, né? Mas se você for pensar na estabilidade da coluna, ela é em grande parte dependente da tensão dos tecidos conectivos também. Então, a gente tem ligamentos muito fortes, os próprios músculos, tanto os estáticos quanto os dinâmicos, a área de secção transversa desses músculos atua de maneira passiva para adicionar estabilidade. Quando você tem, por exemplo, uma retificação da coluna da coluna torácica, por exemplo, você está retirando tensão dessas estruturas de tecido conectivo posteriores que ajudavam a estabilizar aquela região. Então, quando eu retifico a coluna, eu estou perdendo estabilidade. Então, as alterações no plano sagital também são relevantes. As curvaturas da coluna, elas não existem à toa. Elas existem porque, para estabilizar a gente contra a gravidade, elas foram necessárias, elas fizeram parte do processo. Então, ter cifose fisiológica e ter lordose da lombar fisiológica faz parte do mecanismo de estabilidade da coluna, porque quando eu estou com a curvatura aqui, eu estou adicionando tensão nas estruturas de tecido conectivo posteriores e estou contribuindo para a estabilidade daquela região. Quando eu retifico, primeiro, eu estou tirando carga do disco e jogando para as facetas, né? Então, se a gente pensar em carga compressiva, eu já estou tendo mudança para as facetas. Depois eu posso até mandar esse artigo para você disponibilizar para o pessoal. Nas biópsias que eles fazem de crianças que fazem cirurgia, as articulações facetárias têm características de osteoartrite avançada. Então, crianças, adolescentes, com 18 anos, 17 anos, as articulações facetárias dessas crianças têm características de pessoas que têm osteoartrite avançada das articulações facetárias. Então, efetivamente, essas alterações posturais que acontecem, elas não vêm sem nenhum custo, assim, porque aqui eu estou falando para fisioterapeutas, porque a gente tem toda a questão do estigma, que eu não quero... Eu estou imaginando que o nosso público agora são majoritariamente fisioterapeutas, né? Então, assim, para a gente entender a importância daquilo que a gente está lidando, porque essas alterações posturais, elas têm repercussões estéticas, têm repercussões funcionais se forem muito graves, mas efetivamente as mudanças das curvaturas, elas influenciam na estabilidade da coluna, que é dependente desses níveis de pretensão, e a gente tem que entender de maneira tridimensional, partindo agora, então, daquele entendimento que você terminou ontem, das musculaturas, partindo da coluna. Um outro ponto que eu queria trazer
é que você trouxe isso muito bem. A coluna é uma região em que comumente a gente tem compensações para outras regiões. É uma região que você tem várias articulações que podem se adaptar a qualquer coisa que acontece na minha pelve, a qualquer coisa que acontece na minha escápula, e ela meio que lida com essas alterações e ela tem mobilidade para se adaptar. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas gastam, às vezes, muito tempo, e inclusive pesquisadores que eu estou falando nesse sentido, né? Para tentar, às vezes, entender como que algo se desenvolve, né? O que desencadeou a escoliose? Ela é multifatorial e ela é muito individual. Ela é multifatorial e ela é individual porque significa que para uma criança um fator pode pesar mais, para outra pode pesar outro, para uma pode ser uma combinação de fatores. A gente nunca vai saber exatamente, a gente vai saber um conjunto de fatores, mas, na verdade, depois que ela foi desencadeada, mais importante do que saber o que desencadeou é saber quais fatores estão relacionados agora. Porque, inclusive, fatores que são consequência, agora eles começam a contribuir para a perpetuação do problema e para a aceleração do problema. E você abordou isso. Então, eu queria reforçar isso aqui, né? Ao invés de eu ficar tentando entender, veio da pelve, veio do pé, veio da... Essa pergunta ela é inútil para quando você pega um paciente que já está com a condição estabelecida. Nesse momento, você precisa saber quais são nesse paciente meu, quais são os principais fatores que estão associados, provavelmente, a esse problema, com base na ciência, com base na minha avaliação, com base no raciocínio clínico. Porque mesmo que um fator tenha sido inicialmente consequência, agora ele vira causa, né? Se, por exemplo, foi uma questão de as musculaturas, por exemplo, terem perdido, né? Tem várias teorias, né? Mas assim, a musculatura, por exemplo, do multífilo ter rodado, e isso causou alterações na pelve, por exemplo, agora essa alteração da pelve, ela faz parte, ela está mudando também a forma como a carga está sendo aplicada na coluna e ela está tendo um papel importante também. Então, agora, nesse momento que ela já está estabelecida, é meio que irrelevante saber o que começou. Eu tenho que saber tudo que está associado. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente não ficar gastando muito tempo, às vezes, com discussões assim... foi isso influencia ou não? Vai ser sempre multifatorial. É sempre tudo, em comportamento humano, biológico, tudo vai ser multifatorial e vai variar muito de um indivíduo para o outro, né? Então, e aí entrando nessa questão da tridimensionalidade, então, primeiro ponto. Você quer falar alguma coisa, Deus? Então, não, eu estou assim. Não, porque eu falo de base. Não, mas eu maravilhoso, adoro. Maravilhoso. Não, tá. Então, tá. Partindo da coluna, então, desse entendimento da tridimensionalidade da coluna, né? Então, primeiro, movimentos no plano frontal e transverso estão associados e lembrar das alterações do plano sagital que você abordou muito bem. A gente tem que lembrar disso. Agora, a gente tem que entender também que, assim, as alterações na cintura escapular, elas vão estar presentes, já tem documentação disso, né? Então, se eu tenho uma escoliose, por exemplo, com pico na torácica, você vai ter alterações da postura da escápula, e essa alteração da postura da escápula influencia no comprimento e tensão de músculos escápulo-torácicos. Então, se você for pensar, por exemplo, trapézio, fibras médias, né? Romboide, músculos que saem da coluna e se inserem na escápula, a partir do momento que eu começo a ter alterações do movimento da minha postura da escápula, eles influenciam no comprimento e tensão de músculos que influenciam na coluna. Então, esse é um outro ponto que tem que ser importante. Então, identificar... Até o elevador da escápula também. Elevador da escápula, exatamente, né? Cervical é importante. As alterações da pelve, né, são importantes. Então, por exemplo, a gente pensa muito só em desníveis no plano frontal. Desníveis no plano frontal, eles aparecem muitas vezes como consequência, inclusive, da escoliose, e a gente, às vezes, não preocupa tanto com alterações no plano transverso da pelve. É muito comum, nesses adolescentes, você encontrar alterações de rotação. E alterações de rotação da pelve, como eu estou rodando, e os ligamentos da lombar mais baixa, junto com a cervical, são muito fortes. Quando eu estou rodando a lombar mais baixa, isso pode ser compensado ao longo da minha coluna, tanto no plano frontal como no plano transverso. Então, alterações da pelve também no plano transverso são importantes como fatores associados da escoliose idiopática. Então, lembrar aqui, quando a gente está falando de tridimensionalidade, tanto da cintura escapular, e tem estudos documentando que essas crianças, que esses adolescentes têm alterações da postura, alterações de ativação, né? Então, lado côncavo, por exemplo, lado côncavo de crianças que têm uma curvatura, uma escoliose com pico na torácica, tem menor nível de ativação
de trapézio fibras inferiores, menor nível de ativação de serrátil anterior. Olha. Elas têm maior tilt anterior da escápula do lado convexo, e esse tilt anterior é correlacionado com o nível de função delas de ombro. Então, crianças que têm queixas no ombro têm alterações da postura de escápula que, inclusive, se associam com as alterações que elas têm do movimento escapular. E aí, pensando na pelve, qual que é um outro ponto que eu acho que a gente, pensando aqui no nosso roteirinho, em termos de avaliação, o que, que a gente teria que pensar, né? Então, essas alterações nos 3 planos, e eu tenho como, na minha avaliação, identificar se essas alterações elas estão sendo influenciadas muito por aspectos que vêm debaixo da minha pelve, com testes simples, por exemplo, como solicitar a abdução das pernas, né? Então, por exemplo, identifiquei um desnível pélvico, tá certo? Por exemplo, vou pensar só no plano frontal. Se eu estou suspeitando que a simetria de tensão, por exemplo, dos abdutores de quadril está influenciando, na hora que eu peço para ela abduzir as pernas, eu tiro a pretensão. Eu tenho como, por exemplo, testar. Se eu estou suspeitando que essas alterações vêm do pé, eu posso, por exemplo, colocar subtalar em neutro, que é um teste que não tem tanta confiabilidade inicialmente se você não é treinado, mas depois que você tem treinamento, se você colocar subtalar em neutro, você consegue identificar se essas alterações estão contribuindo do pé ou não. Eu posso avaliar a postura pélvica com esse paciente em pé e com ele sentado e ver se essas alterações permanecem quando ele está sentado, porque eu estou tirando influência também dos membros inferiores, né? Então, pensando em termos de avaliação, a tridimensionalidade ela vem tanto de aspectos locais e ela pode chegar, inclusive, a aspectos que vêm do pé ou vêm do ombro, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente aqui. Um outro ponto que a gente tem que lembrar, Henriqueta, é a questão de que fisioterapeuta músculo-esquelético tem que entender de respiração. Fisioterapeuta músculo-esquelético tem que entender de respiração, né? Tem 2 testes típicos que a gente pode fazer a partir do momento que eu identifiquei na alteração postural, né, alterações da minha pelve, eu posso tentar descartar ou pelo menos ver qual que é o peso de alterações, tanto de movimento do pé, quanto de assimetria de rigidez, por exemplo, de abdutores de quadril, né? Abdutores de quadril, quando eu solicito meu paciente, eu estou palpando a postura pélvica, vi que ele tem, por exemplo, uma pelve, aí vai estar invertido, tá, gente? Eu vou falar, uma pelve à esquerda mais alta, né? Eu vou trocar aqui. Na hora que eu solicito a abdução, eu estou retirando, porque eu estou aproximando a origem de inserção, por exemplo, de abdutores de quadril, eu estou aproximando a origem de inserção dessa musculatura, então eu estou retirando, por exemplo, assimetrias de rigidez entre essa musculatura que poderiam estar influenciando na pelve. Se ela tende a corrigir, é porque possivelmente esse fator estava pesando, né? Então esse é um teste simples. Eu estou dando 2 testes simples só aqui para mostrar influências antes da gente focar nas questões da coluna mesmo, né? E no pé, se eu estou suspeitando, por exemplo, que a gente sabe que as simetrias de pronação do pé podem influenciar na postura pélvica. Se eu prono mais de um lado, esse membro tende a desabar mais e a pelve poderia cair mais daquele lado, né? Então, pela palpação da subtalar, eu consigo identificar qual que é a postura neutra daquela subtalar e manter o paciente naquela posição para ver se corrige ou não lá em cima, para descartar alterações mais distais, né? Então, eram só exemplos simples para mostrar que a tridimensionalidade ela vem tanto de aspectos bem locais, como as questões de tecido conectivo, tecido muscular, que você já abordou da coluna, vão para questões da cintura escapular, né? Vão para questões da pelve e podem chegar no pé, né? E aí, voltando para as questões locais, que eu acho que é o que eu acho que a gente tem que focar mais aqui hoje, né? Que são as questões, por exemplo, do gradil costal. E você abordou isso em relação, por exemplo, quando a gente pensa na gibosidade, né? Por que acontece a gibosidade? Por causa da rotação, e por isso as costelas elas ficam mais proeminentes, né? Eu posso utilizar respiração. Então, por exemplo, os intercostais, eles são musculatura que a gente consegue expandir. Fisioterapeuta ortopédico que não sabe, por exemplo, que você pode inspirar mais com um lado do que com o outro, né? Eu posso inflar mais o pulmão de um lado. Existem várias formas de fazer isso. Várias formas, várias técnicas. Então, assim, quando a gente fala de escoliose idiopática, não dá para, por exemplo, não abordar isso, não abordar, por exemplo, a importância do diafragma, né? Então, acho que esses são pontos relevantes quando a gente pensa em termos de avaliação. Você quer falar alguma coisa? Assim, porque eu acho que meio que eu saí do nosso roteirinho, né? Você estava tudo organizado. Não, e também, assim,
um pouco da importância também do psoas, né? Você Sim. falou do teste do pé, do teste do adutor, Perfeito. mas o psoas, se você elimina o psoas e modifica, o que é que está mais pegando? É o quadrado lobar, é o psoas? Então, perfeito, é isso, alterações do plano sagital. Perfeito. Explorar esse raciocínio clínico todo, de cima, de baixo, a interferência do olhar, da audição, o que vem de cima, o que vem de baixo. Não importa de onde vem, é o que você falou corretamente. Perfeito. Né? Mas assim, aí na hora que a gente vai, depois da avaliação, para o raciocínio clínico e na abordagem em si, então a gente sabendo o que abordar, mais especificamente, sabendo que a gente tem que abordar na globalidade, na tridimensionalidade, fica muito mais fácil, porque não adianta nada, Renan, a gente passar 550 milhões de exercícios para o paciente. Exatamente. Isso não é a realidade dele. Então, a gente tem que estar mais focado. Exatamente, perfeito, Henrique. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. Como a tridimensionalidade influenciou, por exemplo, na evolução da confecção dos coletes, né? E dos briefs. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante, assim. Hoje, né, se você for pensar que são adolescentes, né, e que estão numa fase que, inclusive, em termos de autoestima, né, de assim, se a gente for agora, a gente está num ponto que a gente precisa melhorar a identificação precoce, que a gente não chegou nem nesse ponto ainda aqui no Brasil, né, que é assim, sensibilizar sobre a importância. A partir do momento que a gente vencer essa etapa, um outro desafio muito grande é o convencimento de intervir sobre algo que, assim, a princípio, não vai estar causando sintomas, né? Se você for pensar, por exemplo, curvaturas leves e moderadas, a maior parte dessas crianças ainda não tem sintomas, né? Assim, elas não vão ter sintomas. Então, você convencer ela, por exemplo, que ela tem que usar um colete não sei quantas horas por dia e que ela tem que ficar com aquilo ali muito, né? Um período muitos anos. Muito tempo, né? Assim, pelo menos você muito tempo ali com aquilo ali. Os coletes que eram propostos antigamente, assim, eles eram quentes, eles eram, né, assim, se eu vou pensar na questão do Milwaukee, por exemplo, né, assim, eles às vezes não respeitavam as características específicas das curvaturas das crianças, eles não eram esteticamente, né, assim, minimamente aceitáveis. Então, o conceito de tridimensionalidade, ele influenciou também, inclusive, no desenvolvimento de novos coletes coletes que respeitam e que são feitos de acordo com a curvatura da criança. Então, pensando... E mesmo assim, eles são órteses que a criança tem dificuldade de aceitar. O adolescente, então, tem dificuldade. Não é só porque tem o apoio mentoniano. Que a adesão não é fácil. Não é fácil, exatamente. E aí, pensando na evolução específica dessa intervenção e nessa dificuldade de adesão, um outro ponto que a gente tem que pensar é que nós, como fisioterapeutas, temos a possibilidade de, associado a essa intervenção, a partir da nossa avaliação, implementar intervenções que tenham como objetivo reduzir ou desacelerar a progressão dessa curva numa fase. Com certeza. Completamente possível. E na minha experiência, eu tenho isso, assim, largamente demonstrado e catalogado, certo? E aí, quando a gente entra na questão das evidências, o que a gente tem que ponderar antes da gente discutir? A gente tem várias outras coisas para discutir aqui, mas quando a gente pensa em termos de evidência a respeito dessas intervenções, né? Você quer falar um pouquinho das escolas, Henriqueta? Vou falar. Agora, fala aí, então. A Ana Lu está perguntando aqui se o colete só funciona se ficar por muitas horas. Tem alguns mesmo. É difícil. São 23 horas por dia, só tira para o banho. Só tira para o banho, Quando passa para 18, então aquele colete só noturno, a efetividade dele... Exatamente. Eles têm estudos que mostram, assim, quando cai, não sei se é para 16 horas ou 18 horas, já reduz 40% da eficácia do colete, né? Então, assim, efetivamente, se você pensar que você está lidando com cargas estáticas, o colete ele é importante durante maior parte do tempo, né? Que é aquilo que você abordou nas primeiras lives que você falou também, né? Essa questão da postura relaxada, da postura que eu tenho que sustentar. Se é algo que eu quero influenciar sobre
propriedades dos tecidos, tanto tecidos conectivos também como tecidos musculares, esse posicionamento que está influenciando no padrão de uso, né, que é outra coisa que a gente vai discutir um pouco aqui, ela tem que ser por muito tempo, né? Então, agora só o que a gente tem que ver é o seguinte, dois pontos que eu queria falar antes da gente entrar em evidências, né? Primeiro, tradicionalmente, os estudos, eles muito voltados para os efeitos da cirurgia, justamente porque essa era uma área dominada apenas por condutas médicas. Então, a gente tem um lastro ainda pequeno, se você for pensar, a sua sorte tem pouco tempo, em termos históricos, para ela poder, para você começar a poder ter estudos. Então, os estudos muito focados nos efeitos da cirurgia e muito focados também em intervenções individuais. Então, é o colete versus nada, mas não faz nenhum exercício junto. Então, assim, em termos de evidência, a gente tem poucos estudos que investigaram, por exemplo, o uso de exercícios associado ao colete na desaceleração da progressão da curva, por exemplo, comparado com apenas observar, né? Então, assim, eu até trouxe 2 estudos que avaliaram isso, mas são estudos que avaliaram e tiveram tempo de follow-up de apenas 6 meses, né? E a gente sabe que esse é um tratamento que ele envolve muito... Até finalizar a fase que acabar de crescer. Então, ele é muito dependente da adesão do paciente, adesão da família e desse longo prazo. Então, é difícil você fazer um ensaio clínico, por exemplo, com follow-up de 5 anos, 4 anos. A gente tem poucos estudos com intervenções utilizadas por fisioterapeutas com follow-up longo, porque recentemente esses estudos começaram a fazer, né? E um outro ponto, Henriqueta, que tem que ser levantado aqui, é que grande parte desses ensaios clínicos, eles têm um alto índice de desistência, porque a família não aceita que a criança seja randomizada entre 2 grupos, porque o ensaio clínico randomizado, você precisa de randomização, então você precisa aceitar que a sua criança, que o seu filho, de 10 anos, por exemplo, pode cair num grupo que vai só observar e o outro vai fazer uma intervenção. Então, pois é. Os pais não aceitam não isso. Aceita. Então, inclusive, as revisões falam, olha, o potencial para a gente ter evidência de alta qualidade nessa área é baixo, porque não está melhorando muito. Assim, o povo, as famílias não aceitam que as crianças entrem, por exemplo, numa randomização, entendeu? Porque você não quer esperar para ver, sendo que você sabe que tem uma intervenção que tem potencial para melhorar. Então, eles não aceitam participar do estudo, né? Mas já tem alguns com follow-up muito curto, muito pequeno, para o tipo de... A gente tem um pouco em fisioterapia também, Henriqueta, eu acho, às vezes, assim, quando a gente vai tanto para as nossas intervenções, mas também para a análise da evidência. A gente é muito imediatista. A gente é muito imediatista na expectativa de melhora das nossas intervenções. Por exemplo, 6 meses para a gente é muita coisa, né? E esse é um assunto, esse é um tema que a expectativa ela tem que ser longo prazo e que não progredir é sucesso. Não progredir, no caso de uma escoliose idiopática, é sucesso. Claro! Né? O sucesso, assim, sensacional. É 100% de cura, 100%. Vamos falar a verdade. Então eu vou calar a boca, agora que eu tô falando demais. Fala você aí, segue seu roteiro aí. Não, e aí a gente discutir a eficácia mesmo desses exercícios para a progressão, né? Da curva e a qualidade de vida desses adolescentes, que você falou super bem, a qualidade de vida. Vamos tentar não colocar nenhum colete, né? Agora, se não for possível, que a gente possa colocar um colete que seja mais respaldado e que, pelo menos, não... Em janeiro, eu tive um pai... mas a escoliose do meu filho, que eu acompanho, a escoliose do meu filho aumentou. Ele chorou. O pai chorou. Eu falei, peraí, vamos analisar aqui. Olha aqui. Não aumentou, isso aqui é diferença de medição. 6 graus é erro, né? Dentro de 6 graus é erro. Mais ou menos, 5, 6 graus é a margem de erro. Na hora que eu mostrei para ele, ele mudou. Parou, ele chorou. Né? Então, quer dizer, mas sobre essas evidências, né? O que eu queria falar? Sobre as técnicas. Quais técnicas têm evidência, quais técnicas não têm evidência? A gente não precisa... São 7 escolas? São 7 escolas. Né? Nós podemos citar todas as escolas que têm comprovação científica, porque tem estudo e publicação. Não é verdade? Agora, um conceito fundamental é a gente saber que devemos ter o sistema adaptativo.
É o que adapta, né? Ele vai se adaptar ao padrão de uso. Então, se tem, né, o padrão de uso, esse termo é muito importante e temos que levar ele em conta, né? A forma como eu realizo um movimento, a forma como eu fico, né? Não significa assim, porque ele só senta assim. Tá, tudo bem, mas se você conscientizar essa criança que não pedir para ele o tempo inteiro ficar com a hipervigilância dos músculos dinâmicos, tudo bem, mas manter um autocrescimento e a autocorreção, né? E aí, se eu uso a forma certa, eu supero, né, dentro da demanda daquele paciente, estabelecendo uma forma com a qual o corpo pode se adaptar, usando o corpo dele. Eu não preciso ficar usando pezinho, não. Vamos então pensar na respiração, vamos pensar no autocrescimento, vamos pensar. Primeiro é conscientizar esse paciente do que ele tem, como é que ele se conserta. Então, o trabalho de percepção corporal é fundamental. Perfeito. Fundamental, né? E se na nossa avaliação a gente vê que existe um desequilíbrio, né? Que aquilo que o corpo oferece, que é demandado dele, porque na realidade ele vai ser demandado o tempo inteiro. Esse corpo move, esse corpo carrega mochila, esse corpo faz ginástica. Brinca, né? Corre. Brinca, corre, né? E ele tem que agir numa determinada situação, como é que, né? Mas ele frequentemente age em outra situação. Como que faz? Né? O nosso papel como fisioterapeuta é adequar isso, trazer aquilo para uma situação compatível para ele. Então, quer dizer, nós vamos automatizar esse menino, né? Quais posições de trabalho mais específicas do dia a dia dele, né? Como que a gente pode ensinar? Então, a gente vai dar condições para que ele seja capaz de manter esse novo padrão. Esse é o maior desafio. Porque na hora que ele está correndo, ele talvez não esqueça. Então, como é que a gente vai conseguir manter esse padrão 24 horas por dia nesse menino? Tem essa mudança? É isso que eu queria que você me explicasse, né? Como é que a gente vai conseguir? E ele tem que ser parceiro disso, porque ele tem que fazer o exercício em casa. Mas nós não podemos lotar ele de exercício, porque ele não vai fazer. Então, se a gente trouxer aquela para objetivado, um trabalho bem objetivo, né, de padrão, e aí pode ser que ele vai remodulando essa remodulação. Eu queria que você falasse sobre essa remodulação. Perfeito. Que tipo de orientação que eu dou também é super importante para que ele possa aumentar a adesão do tratamento. Né? Eu não tenho que falar assim, menino, você fica com o corpo desse jeito, faz assim, faz assado. Não. Como é que eu tenho que ensinar para ele? Né? Para ele realmente... e tem já uma vasta literatura da forma de comunicação com isso. Perfeito. Falando. Eu acho... Não, então... Eu acho que é super importante isso, porque nós estamos falando de paciente e adesão. E é difícil. Né? Muito. Tem pacientinho que pega o colete, que joga na privada da descarga, que corta as partes que estão incomodando, né? Onde que aperta, né? Não, corta que fecha o colete, né? O velcro que for. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. Mas eu tenho pacientes que aderem ao tratamento, fazem o tratamento, estou em atendimento, em teleatendimento, quer dizer, telemonitoramento dos meus pacientes. Mas aí o pai fala assim, o pai fala assim, não, mas nós temos que ir aí para você pôr a mão nele, porque a mão é que vai resolver. E não é a mão que vai resolver, né? Não é fácil. Perfeito. Henrique, então o que eu acho que a gente tem que lembrar nesse momento? É meio que assim, o que vem para o lado ruim também vem para o lado bom, né? Então, o que a gente tem que pensar em termos de adaptação tecidual? Da mesma forma que essas crianças elas ainda estão em fase de crescimento e elas têm grande potencial dessa curvatura aumentar, elas também respondem muito bem às intervenções que a gente faz. Ou seja, comparado, por exemplo, com um indivíduo mais velho, quando eu vou fazer, por exemplo, um treinamento de força, algo para ganhar mobilidade, talvez eu vou precisar de uma intensidade da intervenção
muito maior, porque fisiologicamente ele não responde mais como ele respondia antigamente. Um adolescente, dependendo da fase que ele está, em termos de mobilidade, esses tecidos eles respondem muito rapidamente às nossas intervenções, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Aquilo que vem para o lado ruim, no sentido de que ela tem grande potencial de aumentar, a gente pode usar a nosso favor para esses tecidos agora se organizarem de uma forma que seja não tão desalinhada, vamos dizer assim, né? Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. E aí, nessa questão da automatização, o que a gente tem que pensar, além das questões que você falou já ontem, das questões dos músculos tônicos, né? E quando a gente está fazendo, por exemplo, um exercício que envolve ele, por exemplo, os exercícios que põem cadeia fechada, por exemplo, usando membros superiores e associa com respiração, né? Aumentando a expansão, por exemplo, na caixa torácica de um lado e usa a musculatura da cintura escapular ou de membros inferiores para poder tentar alinhar mais essa curvatura, né? O que a gente tem que pensar? A gente está influenciando também nas propriedades passivas daquele tecido e que vão ajudar depois, mesmo quando ele não estiver ativamente contraindo aquela musculatura, para na postura relaxada ele não ficar com aquela curvatura tão aumentada. Então, quando eu estou fazendo um exercício, por exemplo, de fortalecimento, que você queria que a gente discutisse a questão da mobilidade, né? Que é a mobilidade com estabilidade. Mas quando, por exemplo, eu, de alguma forma, nos exercícios, por exemplo, em que eu trago a região mais côncava e eu expando essa região, então, se você imaginar que aqueles tecidos naquela região estavam mais encurtados, né? Quando eu estou trabalhando retraídos, quando eu trabalho eles de maneira, agora, num comprimento aumentado, pela contração muscular e pelo simples afastamento de origem e inserção, eu estou a longo prazo mudando as propriedades daquele tecido e ele vai me ajudar a dar estabilidade mesmo quando eu não estiver pensando. Então, o nosso arcabouço de tecido conectivo e os músculos fazem parte disso, eles nos dão estabilidade para mesmo quando eu não tenho que ficar pensando para aquilo, a minha postura está daquela forma. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que lembrar aqui. Então, alto potencial para adaptação tecidual, né? Os estudos mostram, por exemplo, os ensaios clínicos 2 que eu peguei, nota 8 em 10 na PET, que é difícil ter um ensaio clínico com essa qualidade, né? 30 a 45 minutos de exercícios em casa que foram bem ensinados pelo fisioterapeuta e vai uma vez só para fazer a supervisão e a progressão. Então, eu parto, às vezes, exercícios com baixa demanda e depois eu vou progredindo para demandas maiores, em que eu vou envolver, então, tarefas de membros superiores e tarefas de membros inferiores, que podem ser próximos da demanda do dia a dia dele, e, de alguma forma, tentando manter aquela postura mais próxima né, ou com menos alterações da curvatura. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. E outro ponto que eu acho que tem que ressaltar também é a questão da mobilidade. A gente, às vezes, quando a gente pensa em escoliose idiopática, a gente pensa só em questões estáticas, ou seja, que eu tenho que trazer para o neutro e que ele tem que ficar ali, né? Isso não é possível, né? Você travou um pouquinho para mim. Você quer repetir o que você falou, Henrique? Isso não é possível, manter o cara estático 24 horas por dia, não é possível. Então, o que a gente tem que pensar também? Nas nossas avaliações, lembrar de avaliar aspectos de mobilidade. Como é que está a mobilidade ao longo da coluna, principalmente nas direções opostas à curvatura. Então, se eu tenho, por exemplo, uma convexidade na torácica à direita, como é que está a mobilidade de flexão da torácica direita para aquele lado? Porque manter, ou pelo menos tentar manter mobilidade naquela direção, já vai ajudar no processo, porque quando ele estiver brincando, quando ele estiver correndo, aquela amplitude de movimento ela está disponível. E eu fazer exercício uma vez por dia, eu estou mantendo aquela amplitude disponível para que ele possa continuar explorando ela de alguma forma e eu não perca aquela amplitude e aquela escoliose fique estabilizada, entendeu? Daquela forma. Então, além das questões estáticas, lembrar de avaliar e intervir sobre aspectos de mobilidade também da coluna, porque manter mobilidade nessa fase, associado ao uso do colete, associado à educação e a realizar exercícios em um momento do dia, e esses exercícios, como você falou, mais globais, que trabalham em mais componentes de uma vez só, eles têm grande potencial numa fase em que essas crianças têm grande potencial para adaptação tecidual. Então, é meio que a gente desviar esse processo para algo que seja benéfico para ela, e não para algo que vai levar ela para, por exemplo, a acentuação das curvaturas, entendeu? Então, quando a gente pensa nessa questão de automatismo,
a gente sempre tende a levar para o sistema nervoso central e algo que se torna automático, mas muitas vezes se torna automático porque ele já faz parte da nossa estrutura de tecido passivo. Então, o nosso corpo ele tem uma história e a forma como ele se comporta quando eu não estou pensando é muito dependente das propriedades passivas desse tecido. E a nossa coluna não foge disso, muito antes, pelo contrário. Ela é um dos maiores exemplos no nosso corpo de estrutura de tensegridade, que passivamente ela é estável. Ela é passivamente estável. A musculatura vem para ajustar isso. A musculatura vem para ajustar isso. Então, quando eu mudo o tecido, eu estou mudando quando ela não está pensando. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande para atuar com essas crianças, né? E aí a educação, a questão de tentar motivar aquilo que você falou, né? A relação... eu acho que nesse momento a capacidade do fisioterapeuta, né, de estabelecer uma boa relação com esse adolescente, ela é muito importante, porque a relação da criança com o fisioterapeuta, nesse momento, ela vai fazer muita diferença para ela ter motivação para aderir a uma intervenção que ela não sente dor, que vai, de alguma forma, os colegas vão, né, vão brincar com ela, ela vai virar, às vezes, motivo de chacota em alguns momentos, por causa daquilo, e ela vai ter que ter muita força, a família vai ter que ter muita força para encarar aquilo para algo que é para não progredir, né? Então, eu acho que, igual você falou, o fisioterapeuta investir muito na capacidade dele de passar essa informação da maneira mais simples possível, da maneira mais didática possível, estabelecer uma boa relação com a criança é muito importante, né? Então, acho que é isso. Uma vez eu estava atendendo uma criança que era colega da minha filha, na escola, quando era mais jovem. E aí a gente fez um trabalho muito importante, ela teve que usar o colete, na época o colete de Boston, mas que também tem muita evidência e que não, sim, né? E já tratei também com muita... E evoluiu, o colete de Boston evoluiu também, né? O difícil sempre é a rotação, né? O meu alvo também, muito difícil de trabalhar a rotação. Mas aí a minha filha falou assim, mãe, foi impressionante, porque todo mundo do colégio queria ter um colete igual ao dela. Que legal. Fiquei assim, como assim? Então, que milagre. Eu fiquei assim, surpresa de ter conseguido, né? Todo mundo queria ter um colete porque era legal, porque que legal, a gente conseguiu fazer isso, né? Legal. Então, são muitos exemplos assim. Isso. Fora aqueles que jogam, então, descarga, botam no elevador e mandam lá para o P. Mas tem muitos também que aderem com muito mais. Também depende da característica da família, da criança, né? Tem criança que está aberta, e adolescente quer. E tem uns que não querem. Primeiro você tem que perguntar, você quer? Exatamente. O que você quer? Né? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua expectativa? Isso. Tem que ter jeito, né, de conversar. Exatamente. É isso.